I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Bem, temos de volta a mais um episódio. Hoje estou aqui com o Bruno e vamos voltar aos nossos episódios de futebol. Já tínhamos feito há umas semanas o episódio sobre o Futebol Clube do Porto e agora, a meio do verão, vamos fazer sobre o Sporting Clube de Portugal. Também está aqui a meio de umas semanas importantes no mercado, essencialmente. Bem, eu queria dar aqui o aviso que estamos a gravar isto com bastante antecedência antes da saída do episódio e, portanto, todos estes dossiês que estão abertos sobre a contratação de um ponta de lança, as iminentes saídas que podem acontecer de alguns jogadores, ou empréstimos, ou vendas em definitivo, que poderão acontecer, pronto, até lá aí nós não vamos provavelmente referir porque não sabemos, não é? E pronto, estamos a gravar isto mais ou menos sensivelmente 5 dias antes do episódio sair, mais ou menos. Portanto, pronto, só dar esse aviso antes de nos virem comentar sobre coisas que nós não dissemos. Portanto, Sporting Clube Portugal, vamos começar com o básico, o que aconteceu na época passada, época 2022-23. O Sporting vinha de duas épocas bastante competentes, um campeonato, pá, 1000 anos depois de terem ganho o último, e um segundo lugar a lutar até ao fim, a ir até o oitavo final da Liga dos Campeões, pá, a fazerem boas prestações também nas competições internas. E o Sporting, nesta época, caiu para um quarto lugar, caiu muito cedo na Taça de Portugal, Taça da Liga, que tinham vindo a ganhar, perderam na final, não foi com o Porto? Sim, com o Porto. E foram até aos quartos de final da Liga Europa. Portanto, não foi uma campanha má, mas esperava, pá, sabendo o que tinha acontecido nas competições internas, esperavam um bocadinho mais. Espera-se agora um verão de alguma incerteza, de alguma expectativa. Porto e Benfica também têm essas aspirações de lutar pelo título, e o Sporting caiu aqui para o Braga, que vai ter o dinheiro da Liga dos Campeões, não sabemos da fase de grupos, mas certamente da qualificação, e perdendo alguns jogadores chaves como o Ugarte, o Porro, que já tinha saído, mas agora há a confirmação que saiu definitivamente, e outros jogadores, se calhar, o Sporting pode ter aqui alguma quebra. O que é que tu analisaste da última época do Sporting e que tipo de impacto é que achas que pode ter no futuro? Eu acho que esta última época do Sporting mostra-nos que eles estão bastante longe do Benfica e do Porto. Do Benfica, porque pronto, neste momento é a melhor equipa a nível de gestão, algo que já tínhamos falado e que vai permitir sempre trazer melhores jogadores. O Porto, porque através da mística que tem, normalmente supera sempre aquilo que são as expectativas, se olhássemos para este Porto sem as individualidades. E este Sporting é muito intermitente. Como disseste, passou 20 anos sem vencer. Venceram há pouco tempo. Estavam agora numa boa fase. Mas é difícil acompanhar o Porto e o Benfica e manter essa consistência. E acho realmente que é o terceiro grande de Portugal. Não tenho qualquer hipótese de estar a disputar realmente ser o maior de Portugal. Acho que é a realidade. Agora, quanto a esta última época em específico, não dou assim tanto mérito ao Sporting, dou mais mérito ao Braga pela queda para a Liga Europa, nem sequer vai conseguir disputar a Liga dos Campeões. E as saídas são claramente importantes, e vão abalar a equipa ainda mais do que aquilo que aconteceu este ano, porque o Sporting sim depende de alguns jogadores e o Ugarte era fundamental, e isso aí eu não sei o que esperar do meio campo do Sporting, para ser sincero. Sim, e nós olhámos, como eu disse, tivemos duas épocas inteiras de Ruben Amorim, porque ele tinha feito aquela meia época, mas pronto, não contava bem, porque era um plantel não formado por ele, onde ele tinha tido, pá, grande sucesso. O que é que achas que foi o principal catalisador desta descida abrupta, principalmente no campeonato? Porque, e concordo contigo no que quanto ao mérito ao Braga em vez do mérito ao Sporting, mas o Sporting mesmo assim esteve muito longe dos outros dois. O que é que tu achas que é a principal causa para esta queda gigante, que foi principalmente, originou também, foi feita nos jogos pequenos? O Sporting, é verdade, perde os jogos com o Porto, mas não perde com o Benfica, mas foi essencialmente os jogos com os pequenos, fora aqueles jogos contra o Aroca, contra Chaves, etc., que provocou este campeonato foi muito, muito fraco. É assim, primeiro eu acho que, e começando pelo início, a chegada de Ruben Amorim, o impacto foi muito forte. A forma como ele pegou na equipa e conseguiu realmente reconstruí-la e conseguiu agarrar os jogadores para que fizessem uma coisa bonita como fizeram, abaixo das expectativas na altura, foi realmente incrível.
O problema é que aí houve fator surpresa e houve confiança. O Ruben Amorim vinha de um Braga também a fazer boas temporadas. Chega lá, quando pagaram 10 milhões por ele, uma equipa motivada, e neste momento é essa mesma equipa, mas se calhar as coisas já se estão a desvanecer. Alguns jogadores já saíram, o próprio Ruben Amorim já está lá há 3 ou 4 anos. Não digo que é sempre arroz, mas é normal que as coisas normalizem e as outras equipas também se ajustem um bocadinho àquilo que é o jogo do Sporting. Contudo, não quero desvalorizar o Ruben Amorim, porque acho realmente que é um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, e ele tem sido bastante capaz de ajustar tanto os jogadores a nível de posições como também a equipa e as dinâmicas. E quando eu falo aqui nas dinâmicas mais ali do meio campo à frente, os extremos, perceber mais ou menos como é que os extremos funcionam e eles conseguirem ser mais funcionais, e ele nisso tem estado muito bem. Agora o problema é sempre o mesmo, não depende só do treinador, não depende só dos jogadores, também era preciso algum apoio financeiro que às vezes estas equipas não têm, e isso era uma grande ajuda. Agora, falando, falando aqui mais recentemente, eu acho que o Sporting tem, tem falta de confiança, tem muitos jogadores jovens, tem poucos jogadores experientes que consigam realmente ter um psicológico forte e que consigam aguentar uma época inteira, e estes jogos pequenos muitas vezes vêm-se nisso. Eu olho para a equipa do Sporting e vejo um Coates, vejo um Ada, que mesmo assim não é o guarda-redes mais confiante de sempre. Vejo um Ugarte que, apesar de jovem, dá ali muita consistência, e vejo pouco mais. Depois tens Trincão que acaba por tremer, tens jogadores que, aliás, até posso incluir neste lote o Mateus Reis como sendo algo positivo, e o Nuno Santos, talvez. Mas lá está, já não são nomes assim tão sonantes que sejam assim, que consigam assim tanto fazer a diferença. E acho que é isso que falta ao Sporting, porque olhamos para um Porto, temos o Pepe, temos um Taremi, temos um Uribe, temos um Otávio. Olhamos para o Benfica, temos um Otamendi, tens um João Mário, um Osnas. Tens jogadores, um Grimaldo, tens jogadores bastante capazes de dar consistência à equipa, de conseguir levar o grupo para que os outros vão atrás. E o Sporting sinto que tem menos essa capacidade, tem menos jogadores desses, e depois é muito jovem, muitos jogadores jovens a começar agora. Por um lado é bom porque estão a promover isso, como é o caso do Diomandé, que tem tudo para ser um excelente central, um dos melhores da Europa, eu acredito. Mas por outro lado tem outros que têm mais dificuldades depois dentro de campo de conseguir não mexer com o psicológico e focarem-se do início ao fim no jogo, e verem que estão aos 80 a perder ou empatados num campo pequeno, e depois ir atrás do resultado. Muitas vezes é o psicológico que manda, é a força, é o querer, é a vontade, e aí às vezes vacilam. Acho que é um bocadinho por aí nesses jogos pequenos. Eu também senti que pá, eles perderam muitos jogadores importantes que pá, eu acho que não foram devidamente ou foram devidamente substituídos, mas pelo menos a essência de alguns deles jogadores sentiu-se, a presença que tinham na equipa. Falo do Sarabia, pronto, era um empréstimo de um ano, não havia hipótese de o manter mais tempo. Sim, um jogador de qualidade dele vindo do PSG. Tentaram com o Trincão este primeiro ano, foi um bocadinho de, apesar de tudo, não sei se é adaptação, mas não correu assim tão bem. Pode ser que a partir de agora, com este ano em cima, eh, possa explodir a partir daí. Eu acho que o meio campo, viu-se muito a perda do Mateus Nunes, ainda por cima o timing, ali no final do mercado, sem poder substituí-lo. Eles tentaram ir contra o tempo, buscar aquele grego que eu acho que não é de todo o tipo de jogador que o Mateus Nunes é, e não teve também o rendimento que o clube queria. Acho que até já se fala de uma possível saída agora. O Palhinha também sentia-se muito a sua presença no meio campo. Pronto, e eles conseguiram substituir com o Ugarte, com o Morita, que são excelentes jogadores, ainda por cima, para o contexto nacional. Mas acho que somente o Mateus Nunes sentiu-se a saída dele. E depois, a meio da época, o Porro, que dos melhores laterais direitos, na altura falávamos do mundo, ainda por cima nesta formação com a orientação do Ruben Amorim. Tentaram também substituir à última hora com o Bellerin, que é um jogador com muito nome e presença mundial, só que acho que não é o tipo de jogador que o Sporting procuraria. Um jogador, um ala mais vertical, bom tecnicamente para poder não só aparecer dentro da área para rematar, mas também dotado com um bom cruzamento. E acho que o Bellerin é um bocado inconsistente nesse parâmetro ofensivo. Portanto, eu acho que também no mercado o Sporting não conseguiu substituir bem alguns jogadores que perderam, ou pelo menos o tipo de jogador que perderam. É E, isso. e acho que também, por outro lado,
Na defesa, pá, falaste no Diomandé, acho que conseguiram, acho que os 6 defesas, os 6, 7 possíveis defesas centrais que têm, eu acho que eles aí estão assegurados para muito tempo. Se o Coates não jogar, eu acho que o Coates há uns tempos, se não jogasse, era um grande problema para o Sporting, porque era de facto um líder e era importantíssimo e vital naquela equipa. E acho que o Coates neste momento não jogar, tens possivelmente o Diomandé a jogar no meio, para a direita o Inácio ou o Santo Justo, o próprio Diomandé, na esquerda tens o Mateus Reis, tens várias hipóteses. Eu acho que o Sporting tem aqui pá, boas alternativas caso um ou outro não possa jogar. E por cima o Santo Justo, que é um jogador pá, que eu adoro e acho que é incrível, pá, está sempre lesionado e ter este tipo de rotação é importante. Mas o Sporting tem aqui, pá, acho que também em termos de mercado tem que substituir bem. Falou-se muito no avançado que não, acho que não sentiu muita falta nos primeiros anos. Neste último ano, Paulinho esteve mais abaixo, principalmente em termos de golos. Chermiti tentou Mais abaixo ainda. mais abaixo ainda. Chermiti tentou, pá, foi ali um bocado atirado aos lobos e viu-se que é um miúdo ainda, precisa de tempo para evoluir. O Tiago Tomás aparentemente não é solução porque foi vendido, e bem vendido até, temos de dar essas palmas à direção do Sporting. Fala-se muito Achas agora que não, nesta... achas que não acrescentava? Achas que não tinha capacidade para eu assumir acho, no eu acho que Sporting? não era eu acho que não era o tipo de jogador que eles queriam, principalmente eu acho que eles agora estão à procura de um goleador, ainda por cima do que viram do Paulinho e do Chermiti. Acho que tu consegues, ainda por cima com o Pedro Gonçalves a fazer de falso 9, acho que consegues improvisar ali, pelo menos da maneira que o Ruben Amorim quer jogar. Eu acho que o que eles agora neste momento precisavam também é de um goleador para, nos jogos fora contra o Oroca, em que se calhar não estão a conseguir jogar da maneira que querem, e a solução tem sido colocar o Coates, tirar o Coates para a área, não é colocar, é tirá-lo para a área a partir dos 60 minutos e bombear a bola para o Pinheiro. Epá, eu acho que precisam de alguém. Há de Poitre no mercado Pá, então. sim, há de pá, mas há de quatro no mercado, bem, eu nunca estava à espera desta frase, mas ok. Mas pronto, fala-se muito nesta grande contratação que eles agora, o grande nome tem sido o Victor Gyökeres, 20 milhões. Lá está, eu acho que pode corrigir muitas lacunas, mas tu falaste depois de outros problemas a nível de adaptação de jogo, que tem sido muito igual. Acho que falta aqui mais alguma variedade no Sporting, Uhum. que pá, o próprio avançado pode inibir um bocadinho, mas eu não sei se é isso que faz o Sporting ser a melhor equipa do campeonato de 2023-24, por exemplo. Sim, eu concordo contigo que até hoje o Sporting não conseguiu colmatar a saída do Mateus Nunes. Eu acho que a do Palhinha foi colmatada porque o Palhinha é excelente, mas o Sim, Ugarte eu acho que ainda é melhor, para ser sincero. Acho que o Ugarte é muito mais completo e agora sim vai ser difícil colmatar a saída dele. Agora, a do Mateus Nunes eu acho que realmente nunca foi colmatada. Aliás, o Morita também nunca foi sempre solução para o duplo pivô com o Ugarte. Muitas vezes passou por lá a Pote também para dar essa, essa maior transição e capacidade de chegar à frente, de transporte e de ligação. Agora, eu não sei, há jogadores jovens a aparecer, há Dário Baissugo, há Matheus Fernandes, mas a minha pergunta o é regresso de Daniel suficiente? Bragança. O regresso de Daniel Bragança, e esse sim, ok, consigo acreditar mais, mas agora, é suficiente? Ou o Sporting precisa de alguém Pois é para o isso. momento? Porque tu estás a apostar nestes jogadores, eu acho que vai acontecer o mesmo, vais acabar ali em quarto, quinto, não vais conseguir chegar à Sim, Champions, ainda por cima agora com menos sim, uma vaga. sim, podemos focar agora no meio campo, que eu acho que é um. Acho que fala-se muito nos três da frente, na zona de ataque, mas acho que o meio campo é muito importante acima para o Sporting do que vimos. Porque tu falaste no Gartes, já tinhas expressado essa opinião já o ano passado, quando o Palhinha estava, que é um jogador mais completo, sim. Uh, uh, eu acho que a profundidade principalmente nesta posição sentiu-se muito. O Pedro Gonçalves faz uma excelente época que passou pá, à frente dos olhos de toda a gente e pá, ninguém e não foi reconhecido na equipa do ano ou sequer nas conversas para isso. E ele foi um bocadinho um jogador sacrificado, porque nós já vimos nas últimas épocas o quão bom ele é mais à frente, pá, porque é um jogador que dá verticalidade, jogador que vem de trás, aparece bem na área, apesar pronto, da sua estatura e da sua dimensão física. E ele foi um bocadinho sacrificado no meio campo devido às deficiências de construção do Sporting, de lesões, quando o Morita não estava, só tinhas o Ugarte, por exemplo, pá, as opções eram o quê? É Sugo, era Lá pá, está. Daniel Barça estava lesionado, pá, era o Sotiris, pá, muitas poucas soluções. E o Sporting não só precisa de profundidade, mas acho que precisava também de um médio como o Daniel Bragança, que consiga desbloquear as defesas adversárias, porque eu acho que um dos. E que gira Pá, os tempos de jogo. sim, Hum. uma das coisas que me disseram da época do Sporting foi pá, o Ugarte faz uma época inacreditável, mas eu acho que foi muito valorizado pelo que fez nos jogos grandes.
e se calhar nós tanto não vimos tanto dos jogos pequenos, mais contra jogos em casa, contra sei lá, os Portimonenses da vida, e os adeptos do Sporting do que me disseram é que o Ugarte sentiu algumas dificuldades pá, no passe, no último terço, pá, a tentar desbloquear a equipa adversária, porque normalmente o segundo médio é um jogador que sai muito dessa zona e pá, costuma criar superioridade Mas, ao pé da defesa. E esse médio costuma ficar muito sozinho e fica muito responsável desse tipo mas lá está, o Ugarte também pá, não de é esse fases do médio. jogo. O Ugarte Pois não é o não, médio, não é o e médio eu de acho que é chegada, isso não que é o médio. o Sporting eu acho que também precisa, nesse médio mais defensivo, mais recuado, de outro tipo de jogador. E agora com a saída do Ugarte, não sei se é isso que eles vão procurar, mas não sei se é isso que o Amorim quer, porque não era isso que era o Palhinha. O Ugarte também não foi. Antes do Palhinha, o Dumbiá também não era esse tipo de jogador. Eu acho que falta aqui algum dinamismo, alguma coisa diferente, principalmente no meio campo do Sporting, para... Pá, porque, aliás, o Porto e o Benfica têm, eu acho que têm essa variedade de médios mais recuados e mais à frente. Conseguem desbloquear o Enzo até janeiro. O Porto tem outros jogadores que assumem mais atrás, como o Otávio e como, pá, tu sabrás O isso melhor, Gruitch, sim, o Gruitch o também. Gruitch. Portanto, eu acho que falta isso ao Sporting, variedade no meio campo, porque pá, Uhum. os campeonatos ganham-se nos jogos pequenos, e o Benfica sabe isso mais do que ninguém. Portanto, eu acho que falta ao Sporting para além da profundidade, e vamos ver se ganha isso com o Dei Bragança, mas eu acho que o Bragança não deve ter esse tipo de pressão depois de uma lesão tão grave como a que teve, pelo menos em termos de preponderância. Eu não sei que rumo é que o Sporting vai buscar com a saída do Ugarte. É um jogador parecido, é um jogador um bocadinho mais completo. Pá, não sei, mas achei interessante tu mencionares o meio campo especificamente, porque eu acho que também é um dos problemas que eu acho que não é tão olhado por muita gente. Sim, eu acho que é o maior problema, porque lá está, tu falaste que na frente o maior problema é o avançado, e é sem dúvida, porque depois tu tens Edwards e Pote, que são se calhar dos melhores extremos ou melhor, falsos extremos que temos na liga, e esses dois poderiam estar perfeitamente noutros patamares, portanto eu nem vou pegar assim tanto na frente, depois realmente é o avançado. Agora, é preciso aqui a cola, e a cola é o meio campo, e eu acho que é o meio campo e as laterais, é onde o Sporting precisa de realmente olhar e perceber que tem que apostar nisto, porque até hoje o Sporting teve sucesso quando tinha lá jogadores realmente fortes para estas posições. E eu acho que eles têm que olhar para o meio campo e, como tu disseste, tem que ter profundidade, e a profundidade não pode ser simplesmente ter 5 ou 6 jogadores, não, tem que ser 3 jogadores muito confiáveis e se calhar dois ou três que vêm da formação, que sejam também claramente confiáveis, mas que pronto, vão ganhando tempo, vão ganhando algum tempo de jogo, algum ritmo, como é o caso do Dário Hugo, do Mateus Fernandes, do Daniel Bragança, mas depois é preciso ali 3, um deles é o Morita, e agora faltam 2. E eu acho que realmente o Sporting precisa aqui, e eu pessoalmente diria um médio à imagem do Ugarte, um médio completo, mas que tivesse mais capacidade de defender e de suportar o meio campo, porque é preciso uma grande cobertura de espaços. Assim, o primeiro nome que me salta assim à cabeça seria o Al-Musrati, como já foi falado também, que poderia encaixar em várias equipas aqui, nos 3 grandes, aliás. Agora, por outro lado, não sei se também iria ter essa abrangência toda que o Ugarte tinha, porque ele sente-se mais confortável ali a fixar-se no meio e ser o outro Sim, médio. e corrigiria Mas também assim, essas fases ofensivas que nós também falámos, variação de sim, jogo, que é dos melhores jogadores da liga, se não o melhor neste momento. exato, a fazer isso. A facilidade e a simplicidade com que muda o jogo, pá, o problema lá está, é isso. Não é um jogador, pronto, ganha nessas valências, perde noutras, pá, depois é um Uhum. jogador muito caro também, não sabemos qual a disponibilidade do Sporting de gastar mais 20 milhões à Pois. cabeça depois do avançado. Pá, é um clube que, perdendo a Liga dos Campeões e tendo os problemas financeiros que teve nas últimas épocas, também não terá para aí virado. Pá, e falaste muito bem na formação, pá, que é das melhores em Portugal. Muita gente diz a melhor em termos de jogadores assim agora que estão à boca da equipa principal. E falaste de alguns, Dário Hugo, o Mateus Fernandes. Só que, como falámos com o Xeremite e como falámos com muitos outros, pá, ser tirados aqui à equipa principal com a pressão que ia jogar no Sporting, porque apesar de tudo, já no Sporting, já no Braga é um bocadinho diferente. Nós falámos disso nos episódios anteriores, que o Uhum. Braga também tem essa disponibilidade de tirar muitos jovens, mas também o tipo de pressão é diferente, porque não é uma equipa que é esperada para lutar pelo título todos os anos, pelo menos. O Sporting também não, mas pronto. Ancien não. Ancien não, estão lá pelo menos. Portanto, pá, e são jogadores que eu gosto muito, principalmente o Matheus Fernandes, só que eu gostava que houvesse alguma paciência, que houvesse mais experiência Exato. de equipa profissional, ou seja, um empréstimo agora, uma equipa de meio da tabela ou fundo da tabela, para ele poder ganhar também outro,
outro tipo de jogo que não tem, principalmente o defensivo, que essencialmente eu acho que é o que lhe falta, porque ofensivamente eu acho que é dos melhores médios de jovens portugueses. Agora pegando nisso, já agora, e quero-te fazer aqui uma pergunta, vou-te roubar aí um bocadinho aqui o microfone, só para te perguntar uma cena. Tu sabes da regra que existe em Portugal que só se podem emprestar, se não me engano, Acho que é 3, não é? Eu acho É que é um. um. Eu acho que é um. Já tivemos isto no. Isso- Era um, dizia Eu um, acho, dizia dois. Eu acho que era 3. Eu tenho quase eu acho certeza que que é 3. antigamente era três e neste momento mudou para um. Aliás, se eu não me engano, pá, o Porto, que é a minha equipa, eu acho que só tem apenas o Romário Barão emprestado, não tem mais ninguém. Portanto, eu acho realmente que é só um. E achas que isso poderá ser um problema? Porque imagina, emprestar ao estrangeiro é completamente diferente e é mais difícil a adaptação do jogador. Há sempre Sim, aquele e eu conforto de tenho. jogar em Portugal. E Achas que usando isso é uma outro coisa. exemplo, disso, vou usar o meu clube Benfica nesse caso. Acho que o plano do Henrique Araújo era ser emprestado e era essencialmente jogar. E acho que a primeira intenção do Benfica era emprestar no país, não dando, teve que ir para fora e acho que pá, teve muitas dificuldades em firmar-se e pá, foi meio ano perdido. E acho que o objetivo agora para o Henrique Araújo é ser emprestado para uma equipa portuguesa, de facto, para ele poder pá, ter mais andamento. Uhum. E sim, Lá está, pá, faz sentido. era o Tomás Araújo, não era? Era o único emprestado do Benfica, se não me engano. Não, pá, por isso é que eu te estou a dizer que eu acho que é mais, pá, porque o Tiago Oveia também estava no Estoril. O Tiago Veia ainda é do Benfica, que eu acho que não. Pá, então o gajo vai fazer parte da pré-época do Benfica. É? Pronto. Puto, Então eu não acho que sei. é Então, 3, pá. eu acho que é um ou dois. Mas nós temos sempre essa confusão. Temos Pá, sempre não essa interessa. confusão. Mas sim, pronto, há esse problema. Olha, e houve um nome que não mencionámos, foi o Eduardo Quaresma, que também teve um ano perdido fora, teve que ser emprestado ao Hoffenheim e pá, jogou muito pouco. Confesso que não vi muitos jogos do Hoffenheim, se é que vi algum, acho que não vi nenhum. Portanto, pá, mas sei que não jogou muito e o Hoffenheim não o quis. E eu acho que a ideia do Sporting também não é ficar com ele, portanto, eu não sei se é ser vendido, se é ser emprestado a uma equipa portuguesa para pá, tentar ressuscitar o Quaresma, porque até há umas épocas era a opção viável para a equipa principal e pá, jogava até, pá, não sei se não é titular de certeza, mas era um jogador de rotação. Epá, e o Sporting agora vai ter que ver que prioridades dos jogadores. Pá, porque eu acho que esses médios, essencialmente, o Essug ou o Matheus Fernandes, não sei se vão os dois, mas pelo menos um deles deve ser emprestado. Pá, eu confesso que eu acho que o Essug também não está pronto, porque eu vi o jogo contra o Vizela fora, foi a última jornada em que eu acho que o Amorim experimentou o Essug e viu-se muito das dificuldades ofensivas que ele tem. Eu acho que é um jogador que defensivamente é muito bom, muito disponível e ocupa, lá está. Numa formação em que ele muitas vezes está sozinho no meio campo, ele consegue cobrir esse espaço para poder matar muitos contra-ataques, seja em falta ou não. Uhum. Mas a maioria do jogo do Sporting é com bola e eu acho que ele teve muitas dificuldades e não sei se ainda está pronto para esse tipo de protagonismo na equipa principal. Portanto, não sei se o plano é emprestar os dois, se é emprestar um deles. Mas o Sporting vai ter que fazer, e as equipas portuguesas, essencialmente as equipas grandes, vão ter que fazer essa hierarquia para ver quem é mais importante emprestar ou não, porque pá, há essa restrição de facto. Sim, sim, eles têm que olhar para isso e serem um bocado seletivos. E realmente eu acho que o que eles precisam no meio campo, só para fechar, é um gajo que disputa o lugar com o Morita, que seja, porque o Morita também poderá ser capaz de jogar quase como um 6 naqueles jogos que têm mais bola. Portanto, eu acho que precisam ali de um jogador mais ofensivo para disponibilizarem completamente o pote para a linha, porque depois ali tem muitas soluções. Sim. Agora, E pronto, falamos. E alas também, não é? Alas que, principalmente de era, qualidade, porque acho que o Jogai, pá, apesar de tudo, foi muito gozado, mas a segunda metade da época provou que pode ser um bom jogador de rotação, pá, mas precisam de alguém que não, pá, vai ser muito difícil arranjar a qualidade do Porro, mas pá, alguém pelo menos com esse tipo o tipo de jogo do Porro, pá, para ser mais parecido com o que o Amorim quer e não um Bellerin ou outros jogadores que foram sugeridos que eu, apesar de terem nome, não gostei tanto, apesar de serem portugueses, pá, e eu sei que o Cabral agora não está aqui, portanto vou aproveitar para cagar em cima dele, mas eu não gosto muito da opção Cédric, essencialmente. Acho que não é o tipo de jogador que o Sporting precisa, eh, mas sim, precisam disso. E na esquerda, pá, viu-se Nuno Santos, viu-se Matheus Reis, viu-se Artur Gomes, portanto, acho que não é profundidade, acho que é qualidade acima de tudo que o Sporting precisa aí também. sim, Pá, na porque esquerda nem tocaria. Acho que tem aí boas soluções. O Ruben Vinagre até poderia ter voltado, mas o Ruben sim, Amorim não o quis. Deixou ninguém o ir. quis. Bem, Ninguém repara, quis. ele no Everton não jogou, portanto estás a ver bem a qualidade dele. Pois, e agora é a Mas segunda pronto. liga, né? Vai para a segunda liga, portanto. Segunda Liga Para a Inglesa, Hull Championship. City, Exato. supostamente. É. Pá, Portanto, gostava de terminar.
A reforçar a direita. Não, ia só dizer, a reforçar a direita, não tens aí nenhum nome, não tens nada aí. Ih, epá, não tenho. Assim, Não tenho. assim à cabeça, sem ser o Cédric. Ei, sem ser o Cédric, pá, sem ser o Cédric, não. Pá, falou-se no Lamptey, mas eu não sei. O, o Lamptey, eu pessoalmente Era adoro o engraçado, não era? Lamptey. E acho E que, cima com mas eu problemas não de sei. lesões, não sei se é pretendido no Brighton e não sei se o Brighton está disposto, pelo menos a um empréstimo, como foi o Porro na altura, pá, não sei. Pá, é um jogador que Pode eu ser gosto, eu acho interessante. que é mais semelhante com o Porro, principalmente Uhum. comparando com o Cédric. Portanto, pá, agora, sem ser esse jogador, disse o Lamptey porque foi um jogador que também foi falado aí, Não, e faz não sentido. é Ele, segredo para ninguém, não é segredo para ele, ninguém. ele nem entra muito nas contas do De Zerbi, portanto, para a forma como Sim, eles estão a jogar neste momento, portanto, eu acho que poderia ser realmente um grande reforço. E deixa-me só fazer-te uma sim. pergunta: Gonçalo Esteves. É, Pelo Gonçalves, a qualidade está lá. Ele pá, e acima nesse futebol ofensivamente é muito forte, dificilmente tem as suas lacunas, mas já reforçámos que acho que o Sporting precisa de um jogador mais vertical e mais ofensivo, só na direita. Por cima do Gonçalves Esteves é cabecinha. Pá, as coisas que eu ouvi dele, pá, ele é completamente desnorteado. E acho que o Sporting está a ficar sem paciência, não sei qual é que é o plano para ele. Ehm, Pá, fez a segunda metade, a primeira metade da época foi no Estoril, o plano era ser titular, e o Estoril tinha também essa intenção, e perdeu a titularidade para o Tiago Santos, que aliás é uma das opções também faladas para o Sporting. E a segunda metade da época teve na equipa B. E depois de uma época em que ele foi opção com 17 ou 18 anos na equipa principal, em jogos de taça e pá, jogos assim, a meio da semana do campeonato, em que o Sporting, pá, contra equipas mais acessíveis, o ano que ele teve foi pá, parece que caiu das escadas e agora não sei não sei se é emprestado outra vez, se é acreditar nele. Pá, o que eu sinto é que pá, é um rapaz um bocado ainda, pá, é normal, verde, é está muito jovem verde. ainda, mas pouco maduro e vamos ver o que é, porque eu acho que ele tinha todas as características e acho que foi muito bem sacado pelo Sporting na altura em que o fez. Foi na troca, naquela com o Rodrigo Fernandes, ou que foi para o Porto. Sim, sim, sim. Hum, achei interessante e pá, infelizmente o Puto ainda não tá preparado e nem sei se o Sporting vai ter paciência até ele estar preparado, portanto vamos ver. Pá, eu gostava de saber qual é que eram as tuas, pá, o que é que tu vais achar do Sporting na próxima época, qual é que são as tuas expectativas, se são grandes, se não são assim tão grandes e vamos ver mais uma vez Benfica contra Porto na próxima época e pá, mas o Sporting, achas que o Sporting pelo menos recupera o terceiro lugar? Honestamente, eu acho que vai depender muito das transferências. E neste momento, pegando o Porto e o Benfica, eu acho que vão estar lá na disputa pelo título. E acho que o Sporting vai estar ao nível do Braga mais uma vez. Não sei se quem em terceiro e quem em quarto, acho que isso vai depender um bocadinho agora das transferências. Até porque o Braga está muito confortável e não sei se vai permitir sair jogadores assim importantes ou não. Isso também E pode pode ter uma ser. viragem de mercado consoante se vá à Liga dos Campeões ou não, e podemos ver um Sim, Braga até mais se confortável caso vá à Liga dos exato, Campeões. até podemos ver um Braga ainda mais forte. Sim, isso pode ser um problema para o Sporting. E o Sporting tem saídas importantes para colmatar, e se não as colmatar, vai ser difícil disputar o que quer que seja. E acho que a Liga dos Campeões é para esquecer porque só há dois lugares. Eh, é tentar o terceiro lugar, mas eu acho que isto, por este andar, está complicado porque eu não os vejo a mexerem-se assim tão bem no mercado. Mas pronto, valoriza aquela defesa, aquela linha defensiva. Acho que tem tudo para ser uma das melhores defesas do campeonato, se não melhor. Mas por outro lado, sinto que, claro, não é só a defesa que tem que defender, todo o resto da equipa tem que o fazer e pode complicar porque o Sporting costuma ser uma equipa que sofre demasiados golos até. Portanto, Infantis, por cima, porque dada a defesa que tem, acho que são exato, erros evitáveis. Erros evitáveis. é isso, é isso. Eu acho que a frase que fica desse teu monólogo, ou o que foi, é esquece a Liga dos Campeões, tentar o terceiro lugar. Adeptos do Sporting, o Bruno não está tão confiante como vocês, portanto, Eles estão pá, confiantes. Eu já ouvi não dizer que eles só ganham sei. daqui a 20 anos outra vez. É pá, sim, mas acho que o discurso dos adeptos do Sporting não é tentar o terceiro lugar, digo eu. É pá, mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Adeptos do Sporting, pá, comentem aí nas nossas redes ou nos nossos espaços as vossas opiniões, se estão tão desiludidos como o Bruno ou se estão pá, um bocadinho mais confiantes e acham que a Liga dos Campeões ainda é possível. Ou pelo menos, já vi pessoas dizer que o Sporting vai lutar pelo campeonato. Pá, sendo o Sporting, nunca sabe, não é? Mas pronto, é isso. Pá, eventualmente podemos fazer um episódio sobre o Benfica ou sobre o Braga até, mas pronto, da minha parte é um abraço grande para todos. Pedir desculpa caso haja alguma porcaria que aconteça nestes 5 dias e nós não discutimos, pronto, não prevemos o futuro. E pronto, é isso. Claro. Abraço da minha parte, Bruno. Não, eu quero desejar uma boa Liga Europa e mandar um abraço Aí é pá, também. sério.
É pá, vou ligar para a meter o dedo na ferida, enfim. Por 2 anos consecutivos, ainda por cima.